Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Quinta-feira, 12 de julho, começamos mais Universitária Esportiva. Ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim esportivo vamos falar do torneio Super Four de basquete masculino. O Brasil conseguiu mais uma vitória, ainda vamos falar de vôlei. O Brasil não foi bem no torneio sul-americano. E tem notícia também do Campeonato Mundial de Handebol de Areia. E claro, o resultado do UFC Munhoz versus Weidman. Quem será o próximo desafiante do Spider, hein? E no Bola na Rede, Flávio Meirelles para falar de todos os detalhes do primeiro jogo da final do Campeonato Piauiense. Flamengo e Parnaíba fizeram a primeira partida ontem no Lindolfo Monteiro. Ainda tem comentários sobre a final da Copa do Brasil. O Palmeiras é campeão 2012 e está garantido na Libertadores 2013. Então fique na sintonia, fica com a gente que a Universidade Esportiva está no ar. Quanto você pagaria para assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Roll, Trinco, BR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E a seleção brasileira derrotou o time B da Espanha pelo placar de 101-68 e vai reencontrar novamente a seleção da Argentina na final do torneio Super Four de basquete masculino. Na última semana, em torneio preparatório disputado em Buenos Aires, a Argentina venceu o Brasil por 80-74. Marcelinho Machado foi o destaque do time comandado pelo técnico Rubem Magnano, terminando a partida com 23 pontos, acertando 7 das 8 tentativas de arremesso de 3 pontos. Alex e Nenê, vindos do banco, terminaram com 6 e 4 pontos, respectivamente. Para avançar à final, a Argentina derrotou o Chile sem maiores problemas, por 96-62, com 18 pontos de Quinteiros. A grande decisão do Super Four vai ser realizada hoje às 21 horas. A organização do torneio Super Four de Foz do Iguaçu cometeu um enorme gafe antes do jogo entre Brasil e Espanha. Ao se alinharem para ouvir o hino de seu país, os espanhóis foram surpreendidos com a canção Heróis do Mar, que é o hino de Portugal. Pela reação dos jogadores espanhóis e brasileiros, ficou nítido o constrangimento. A torcida que lotou o ginásio Costa Cavalcante vaiou bastante a gafe. A vitória da seleção brasileira só não terminou com festa completa porque o ala Leandrinho deixou a quadra lesionado. Após uma disputa com o espanhol no garrafão adversário, a menos de 2 minutos do fim, o jogador sofreu um entorse no pé esquerdo e teve de ser atendido pelos médicos. Segundo a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Basquete, a lesão de Leandrinho foi leve. No vestiário, ele foi submetido a um tratamento com gelo. Do ginásio, Leandrinho foi levado a um hospital da cidade paranaense para ser submetido a exames mais detalhados. Sua presença na final do Super Four contra a Argentina ainda não está garantida. No jogo contra a Espanha, Leandrinho atuou por 21 minutos e anotou 15 pontos. Essas questões de gafe de hinos a gente já viu, já teve notícias lá na África do Sul, quando numa partida de hóquei de grama soltaram o hino do apartheid para as atletas da África do Sul. Então tem que ter muito cuidado. Esses cerimoniais são muito sérios, principalmente quando se mexe com o brio de uma nação. E com o intuito de formar melhor os treinadores de esportes de alto rendimento, o Comitê Olímpico Brasileiro lançou a Academia Brasileira de Treinadores. Aproveitando o embalo da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, a ABT surge como uma das ferramentas para uma estratégia definida pelo COB: tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Os treinadores que participarem do curso passarão por 8 módulos presenciais, 3 à distância e um último de estágio. O foco vai ser voltado para as áreas de esporte de formação e esporte de rendimento. Ao final do curso, os treinadores formados na ABT serão certificados por meio de um brevet. Os primeiros esportes a serem atendidos serão atletismo, ginástica artística e natação. Bem válido, porque quem sabe assim aumenta-se o nível, além do nível técnico, claro,
o interesse das pessoas não só pela prática, mas também por ensinar os esportes para as novas gerações. Quem sabe vários outros clubes não são montados aí. O octacampeão da Liga Mundial no comando da seleção brasileira, Bernardinho, não ficou satisfeito com o desempenho dos seus comandados na edição do torneio dessa temporada. Após terminar na 6ª colocação, o treinador destacou que o time teve desempenho abaixo do esperado e ressaltou os problemas existenciais durante a competição internacional. Segundo Bernardinho, o desempenho do Brasil foi abaixo daquilo para o qual era trabalhado. Citou ainda uma série de percalços durante a competição, como contusões e recuperação de alguns jogadores. Embora para Bernardinho nada disso seja justificativa, isso condiciona a base da preparação. Técnico da seleção brasileira desde 2001, o ex-levantador afirmou que os atletas da equipe nacional devem saber usar a experiência nesse momento. Em busca de um bom resultado nos Jogos Olímpicos de Londres, o treinador ressaltou que está observando o trabalho feito pelos rivais nos últimos campeonatos. Agora tem uma coisa, após as Olimpíadas, não é certeza que o Bernardinho continue na seleção masculina de vôlei. Ele já anunciou que está pensando no seu futuro e que possivelmente a seleção não seja o local ideal para ele continuar. Seleção que também estava precisando da renovação e mesmo trazendo atletas antigos, não está indo tão bem quanto todo mundo esperava que fosse. E a seleção brasileira B de vôlei masculino não conseguiu superar o jogo dos Estados Unidos e foi derrotado por 3-1 com parciais de 25-22, 23-25, 20-25 e 22-25. Essa é a 7ª edição da Copa Pan-Americana, competição que está sendo realizada em Santo Domingo, na República Dominicana. E com o resultado, os norte-americanos avançam diretamente para as semifinais. Já o Brasil disputa hoje, às 18 horas, as quartas de final contra o Canadá. A seleção terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, enquanto que os canadenses ficaram em terceiro no Grupo A. Após a partida mais complicada do torneio até agora, o técnico Leonardo Carvalho elogiou a atuação brasileira, mesmo com o revés. Na avaliação de Leonardo, apesar da derrota, o time jogou bem e teve tudo para fazer um resultado diferente. Lamentou, no entanto, terem perdido o segundo set, que estavam, como ele disse, em nossas mãos. Para o técnico, o importante é que a seleção está classificada e agora é que começa o campeonato. A ponta Alexandra é uma das melhores jogadoras, uma das mais experientes da seleção brasileira feminina de handebol. Tem 2 Jogos Olímpicos no currículo, defende o Forte Ipo da Áustria e foi artilheira do último campeonato mundial da modalidade. Mesmo assim, não consegue evitar o friozinho na barriga de nervosismo nos momentos que antecedem as Olimpíadas de Londres. A equipe feminina do Brasil deixou o país na noite de ontem com destino à Alemanha e depois segue para Holanda, locais em que realizam treinamentos e partidas amistosas em sua última etapa de preparação antes de Londres. A estreia nos Jogos é dia 28 de julho, um dia após a festa de abertura contra a Croácia em partida válida pelo Grupo A. No último campeonato mundial, realizado em São Paulo em dezembro, o Brasil conseguiu o melhor resultado da história, ficando com a 5ª colocação. E a Alexandra foi o destaque. Com 57 gols marcados em 9 partidas disputadas, ela foi a artilheira da competição. Por conta do bom desempenho em casa, a seleção deixou o país sonhando em se classificar à semifinal dos Jogos Olímpicos e conseguir seu melhor resultado na história da competição. Mas o desempenho em São Paulo, segundo a Alexandra, também faz com que as equipes adversárias estejam mais atentas aos perigos oferecidos pela ponta e as outras jogadoras do Brasil. O Brasil integra o Grupo A das Olimpíadas, ao lado de Croácia, Montenegro, Rússia, Grã-Bretanha e Angola. Se ficar entre os 4 primeiros colocados da chave, avança às quartas de final para enfrentar um dos classificados da outra chave, composta por Noruega, Dinamarca, França, Suécia, Coreia do Sul e Espanha, todas potências mundiais da modalidade. Das equipes classificadas aos Jogos, a seleção derrotou no Mundial a França, a Croácia e a Rússia. A eliminação nas quartas de final foi para a Espanha, outras das possíveis adversárias das quartas de final.
E ainda falando de handebol, a seleção masculina de handebol de areia já garantiu vaga nas semifinais do Mundial. A equipe bicampeã, comandada pelo técnico Antônio Guerra, venceu as 2 partidas da segunda fase que aconteceram ontem. No primeiro jogo, os meninos da seleção brasileira venceram o Egito por 2-1. Depois derrotaram a Croácia pelo mesmo placar de 2-1. Hoje o Brasil enfrenta a Espanha às 18h50, ainda no encerramento da segunda fase. Os jogos das semifinais também acontecem hoje, mas ainda não estão definidos. Já a seleção feminina, sob o comando de Rosana Marques, obteve uma vitória e uma derrota também pela segunda fase. As brasileiras venceram o primeiro confronto contra o Uruguai por 2-1. Mas na segunda partida o resultado foi 2-1 a favor da Croácia. E hoje a seleção feminina enfrenta a Dinamarca às 18 horas e tem grandes chances de garantir uma vaga na final. E em fase final de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres, o brasileiro Marilson Gomes dos Santos embarcou para a cidade de Papaya, na Colômbia. Lá ele vai realizar treinamentos visando a maratona em território inglês, que ocorre no próximo dia 12 de agosto e encerra a competição olímpica. Bicampeão da maratona de Nova York e tricampeão da São Silvestre, o fundista destacou a chance de treinar na cidade, que fica a 2.577 metros acima do nível do mar. Em Papaya vai ser tudo mais fácil para Marilson. Ele vai ter tudo de que um atleta precisa: descanso, treino, alimentação, fora os benefícios fisiológicos de treinar em altitude. O treinamento será bom para entrar em condição de igualdade com os outros atletas. Marilson obteve seu melhor tempo nos 42 quilômetros e 195 metros em 17 de abril de 2011, quando anotou 2 horas, 6 minutos e 34 segundos na Maratona de Londres. Além disso, analisando o ponto de vista emocional e físico, o fundista nacional ressaltou a oportunidade de realizar preparação na altitude. Pretendendo evitar o desgaste, Marilson lembrou que Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, também treinou em um local acima do nível do mar. No entanto, apesar da confiança em seus métodos de preparação, o maratonista evitou fazer previsões para a disputa na capital inglesa. Segundo o atleta, diversos fatores externos ou físicos podem alterar o resultado final da prova, independente do condicionamento dos competidores. E a catarinense de 16 anos Tamires Liz levou o Brasil ao pódio no segundo dia do Campeonato Mundial de Atletismo de Juvenis, que é disputado em Barcelona, na Espanha. No belo estádio Montjuic, palco do torneio de atletismo da Olimpíada de 1992, Tamires, embora competindo na categoria de idade superior à sua, conquistou a medalha de bronze nos 100 metros com tempo de 11,45. Mesmo sem repetir a marca da semifinal, quando fez 11 segundos e 42 centésimos, recorde pessoal, a jovem revelação brasileira ficou atrás apenas da favorita, Antonique Strachan, das Bahamas, que marcou 11 segundos e 20 centésimos, foi o recorde do campeonato e ganhou medalha de ouro, e de Nimet Karakuz, da Turquia, medalha de prata com 11 segundos e 36 centésimos. Embora jovem, Tamires de Liz tem uma carreira consistente nas categorias menor, até 17 anos, e juvenil, até 19 anos, em Lille, na França. No ano passado, aos 15 anos, ela já havia sido finalista nos 100 metros no Mundial de Menores, ao ficar em 6º lugar. Também em 2011, venceu os 100 metros e 200 metros sul-americanos de juvenis em Medellín, na Colômbia. E ganhou as 2 provas no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-23, em São Paulo. Mais jovem, finalista dos 100 metros no Mundial de Juvenis de Barcelona, Tamires de Liz também é a mais jovem atleta da equipe de atletismo do Brasil que disputará a Olimpíada de Londres. Ela foi convocada para a reserva da equipe brasileira do 4 por 100 metros. E ainda tem mais. Jéssica Caroline dos Reis está na final do salto em distância do Campeonato Mundial. A atleta saltou 6,40 metros e participa da disputa por medalha amanhã às 14h55. Tem mais se dando bem no Campeonato Mundial. Tamires de Liz e Natália Rosa estão nas semifinais dos 200 metros. E as semifinais vão ser disputadas hoje às 13h30. A torcida na Olimpíada, na relação do Marilson, que é um dos cotados pela Confederação Brasileira de Atletismo a ganhar uma medalha, é que não apareça outro padre irlandês louco que atrapalhe a corrida e que a segurança da maratona não seja feita por rapazinhos de bicicleta que não vão ter a mínima condição de impedir uma invasão na pista do atletismo, se caso a segurança for feita novamente dessa forma. E a equipe Marúzia divulgou um comunicado informando que Maria de Villota se recupera de maneira notável após sofrer grave acidente em Duxford, na Inglaterra,
no último dia 3, em sessão de testes privados da escuderia. A espanhola, que trabalha como piloto de testes da equipe, chocou-se contra um caminhão na atividade. Ainda, de acordo com o comunicado, a piloto já consegue conversar com a sua família. Apesar da melhora, a espanhola ainda deve ser submetida a exames nos próximos dias para que os médicos possam acompanhar sua situação. Por conta do acidente, Maria de Villota perdeu o olho direito e teve de ser submetida a 2 cirurgias faciais. Desde então, que ela esteve internada no hospital de Edinburgh, em Cambridge, na Inglaterra. Maria de Villota muito dificilmente volta a pilotar na Fórmula 1. É da Fórmula 1 não deixar que nenhum atleta que perca parte da visão, principalmente ela que perdeu a visão completa do olho direito, ela realmente não volta mais a pilotar e não veremos mais uma mulher no grid de largada da Fórmula 1, ela que possivelmente assumiria uma das vagas da Marussia no circuito, que seria mais ou menos em agosto. E comendo pelas beiradas, Chris Weidman vem subindo cada vez mais entre os pesos médios do UFC. Mesmo enfrentando o favorito Mark Munhoz, o lutador de 28 anos não tomou conhecimento do rival e com uma atuação impecável, ele atropelou e nocauteou na luta principal do UFC um Fox Fuel TV4, se aproximando de uma possível disputa de cinturão dos médios contra Anderson Silva. Chris Weidman começou a luta indo pra cima. Em poucos segundos conseguiu pôr Mark Munhoz pra baixo. Na primeira tentativa de se levantar, Chris acertou 2 boas joelhadas num clinch na cabeça do rival, que voltou pro chão. Por lá, Mark levou um belo castigo. O segundo round começou parecido com o primeiro, com Weidman colocando o adversário no chão, mas a luta ficou pouco tempo por lá. Ao tentar partir para a trocação, Munhoz levou uma cotovelada de encontro e caiu. No chão, Chris concluiu o nocaute com uma sequência de socos que o árbitro demorou a interromper em uma atitude criminosa e inconsequente. Apesar de ainda estar invicto na carreira e agora com 5 vitórias no UFC, incluindo a última sobre Demian Maia, Chris Weidman corre por fora por uma possível luta pelo cinturão. Com mais uma vitória, sobe para o top 5 da categoria, o sonho já pode ficar mais próximo. No entanto, se o recém-contratado Hector Lombard não vencer bem Tim Boyce no UFC 149 em 21 de julho, essa luta contra Anderson Silva pode acabar caindo no colo de Weidman, ainda mais depois dessa grande atuação contra Mark Munhoz. E os lutadores brasileiros tiveram uma boa noite no UFC On Fuel TV4 e tudo começou com Rafael Assunção no card preliminar. Depois de um bom primeiro round, acertou um belo cruzado no japonês Issei Tamura, o levando ao chão. Por lá, terminou o nocaute. Na luta seguinte, nova vitória para o país. Fazendo sua estreia no UFC, o campeão do Jungle Fight, Marcelo Magrão Guimarães, fez uma luta dura e precisou de 3 rounds para vencer o norte-americano Dan Stitgen por pontos em decisão dividida dos juízes. Já Rafael Natal, o Sapo, não teve a mesma sorte. O brasileiro até começou bem no combate e teve grandes momentos. Em alguns esteve perto de vencer e até brincou com o adversário. Mas com um chute alto na cabeça, o americano Andrew Craig conseguiu um nocaute espetacular a poucos segundos do final do segundo round. Abrindo o card principal, Rafael dos Anjos fez uma de suas atuações mais consistentes no UFC. Mesmo enfrentando um cara bem mais alto e de maior envergadura, o brasileiro não teve problemas para dominar o nigeriano Anthony Joshua na trocação e nas quedas. Com isso, veio a vitória por pontos em decisão unânime dos juízes. Depois de defender pela 10ª vez o cinturão dos médios do UFC, Anderson Silva eliminou todas as ameaças dentro de sua categoria e reabriu as especulações sobre enfrentar campeões de outros pesos. Embora o brasileiro descarte essas possibilidades, o presidente Dana White espera que ele mude de ideia. Sobre o possível duelo de Anderson contra John Jones, Dana White lembrou que nenhum dos dois lutadores está disposto a se enfrentar nesse momento, mas nada é definitivo. Caso haja uma proposta financeira interessante, Dana espera convencer Anderson a fazer uma dessas super lutas antes de se aposentar. Dana White não escondeu a empolgação em pensar em um duelo como esses. Na opinião de Dana, são os 3 melhores lutadores do peso por peso: Georges St-Pierre, John Jones e Anderson Silva, o melhor de todos. E completou dizendo que o que é mais legal é que eles estão a apenas alguns quilos de lutarem entre si. E falando de Anderson Silva, o Chael Sonnen
acabou anunciando que vai passar um tempo parado do UFC e quem sabe pode até pensar em aposentadoria. Quanto a essas super lutas, o Dana disse que essa questão de eles mudarem de ideia não vai somente pela cabeça deles. O Anderson Silva, em declaração do Dana, deixando bem claro, o Anderson Silva também não queria enfrentar o Sonnen, mas ele colocou que o Anderson é só um funcionário do UFC. Ou seja, se o Dana quiser, vai ter as super lutas, possivelmente contra o John Jones, que é uma luta que acho que muita gente está esperando. É uma luta que realmente deve acontecer, mas acho que ainda deve demorar um pouquinho para acontecer. O John Jones, que foi campeão agora ganhou o cinturão já esse ano da categoria, então ele ainda não tem tanta experiência quanto o Anderson Silva tem. O Anderson Silva é campeão há 6 anos. O John Jones tem que esperar um pouquinho mais. Lógico, os dois, um com receio um do outro, então eu acho que eles querem realmente treinarem um pouquinho mais, verem o Anderson Silva mais ainda, o John Jones, conhecer um pouco mais o estilo dele, que pouco defendeu o cinturão, pouco lutou no UFC comparado ao Anderson Silva. Então vamos esperar mais um pouquinho, mas com certeza esse duelo tem que acontecer, porque são os dois grandes lutadores do UFC. E o Anderson Silva que pode ganhar uma aposentadoria compulsória por não ter mais adversários dentro da categoria dele. É capaz de acontecer com ele o que aconteceu com a Cris Cyborg, a gente vai já até citar o nome dela, que passou mais de um ano sem lutar porque não tinha ninguém na categoria dela, que era o peso leve. E o principal nome do MMA feminino nos dias de hoje, Ronda Rousey, não larga suas raízes do judô. Antiga arquirrival de Mayra Aguiar nos tatames, a atual campeã do Strike Force não esconde admiração pela brasileira e aponta a gaúcha como favorita ao ouro em Londres. O curioso é que a principal adversária de Mayra na disputa do ouro olímpico é a americana Kayla Harrison, grande amiga de Ronda Rousey. Ronda Rousey também espera um dia poder enfrentar Cris Cyborg no Strike Force. A brasileira era campeã da categoria peso leve feminina do Strike Force desde 2009. Até que em janeiro desse ano, depois de sua última defesa contra a japonesa Hiroki Yamanaka, foi pega no exame antidoping, levando punição de 1 ano e a perda do cinturão. Ronda Rousey é a campeã e detentora do cinturão dos pesos galos, mas afirmou que mesmo em categorias diferentes, ela espera muito que um dia essa luta aconteça. De acordo com ela, vai ser a maior luta de todos os tempos entre mulheres no MMA. Com certeza, Ronda Rousey, que é conhecida por ganhar todas as lutas por finalização, muito boa no judô, também conhece um pouco do jiu-jitsu, muito boa no jiu-jitsu, e ela que ganhou da Mayra nas Olimpíadas, aliás, no PAN do Rio de Janeiro. Ela ganhou da Mayra lá e disse que espera um dia poder voltar ao Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, a Ronda Rousey foi terceiro lugar, foi medalha de bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008. Ela saiu um pouco de cena do judô justamente para iniciar sua carreira no MMA. Tá indo muito bem, até que se prove o contrário. Com algumas boas lutas, outras nem tão boas assim, no entanto, ganhando. E, como ela disse aqui, uma das principais adversárias da Mayra Aguiar vai ser a americana Kayla Harrison. E, com certeza, uma dessas duas, Mayra ou Kayla, vai figurar no primeiro lugar nas Olimpíadas de Londres. O Brasil terminará os Jogos Olímpicos de Londres com 18 medalhas e ficará entre o top 15 no quadro geral, diz a estimativa do banco de investimentos americano Goldman Sachs. A estimativa feita pelo banco é com base em um complexo cálculo baseado na economia dos países. Se a previsão se confirmar, o Brasil terminará a edição inglesa dos Jogos 8 posições acima da última, em Pequim, quando ocupou a posição 23 na colocação final e teve 15 medalhas no total. De acordo com Goldman Sachs, serão 6 medalhas de ouro brasileiras agora contra apenas 3 da última edição. Se concretizado, esse desempenho será o melhor da história do país em Jogos Olímpicos. Ainda segundo o Banco de Investimentos, os Estados Unidos retomarão da China a liderança da tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos. Os americanos sairão de Londres com 108 medalhas, sendo 37 de ouro, enquanto os chineses teriam 98 medalhas, sendo 33 de ouro. Os britânicos, por sua vez, serão destaque dos Jogos, segundo a previsão, aparecendo como terceiro no quadro geral de medalhas. Ao todo, seriam 65 medalhas
medalhas, sendo 30 de ouro. Em Pequim foram 47 medalhas britânicas, 19 delas de ouro. Além das previsões sobre o número de medalhas, o Banco de Investimento americano analisa em seu relatório os Jogos Olímpicos e a Economia 2012, o impacto do evento na economia britânica. Os analistas da Goldman Sachs acreditam que o fato de sediar os Jogos trará benefícios a curto prazo para o Reino Unido, principalmente no setor de bens e serviços. Isso é inegável. Acho que a gente não precisava nem de um relatório para poder ver isso. Nós esperamos que o Brasil conquiste mais medalhas de ouro do que a previsão do banco, com certeza. Pode acontecer, principalmente pelo bom nível da delegação que o Brasil está levando esse ano. Agora, quanto a especulação dos britânicos figurarem em terceiro lugar, já é um pouco demais. Apesar de eles estarem com delegação completa nos Jogos, por serem o país sede, em algumas modalidades os britânicos são uma verdadeira negação. E a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que pretende limitar as reeleições de presidentes de federações esportivas e clubes. A proposta defende que presidentes possam se manter no cargo por mais um mandato só uma vez. A ideia está contida em um substitutivo apresentado pelo deputado federal José Rocha a um projeto de lei que tramita na Câmara desde 2008. De acordo com o texto, a regra seria válida para todas as entidades de prática e administração esportivas beneficiadas com recursos públicos. Clubes de futebol, por exemplo, teriam suas reeleições limitadas, já que recebem dinheiro vindo da Time Mania, a loteria criada para auxiliar as agremiações a quitar suas dívidas. O Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, também seria afetado, pois recebe recursos federais. Nas grandes federações e confederações, disse o deputado José Rocha, a única que não teria que cumprir a regra seria a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol não recebe nenhum tipo de dinheiro público e, portanto, não teria de obedecer à lei, caso ela seja mesmo sancionada. Para a regra começar a valer, entretanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Depois de ser aprovada pela Comissão de Desporto da Câmara, o projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada lá, a proposta por tramitar em caráter terminativo, mais rápido que o normal, segue direto para o Senado. No Senado, o projeto passará por 3 comissões. Se a tramitação urgente for mantida até lá, o projeto segue direto para a sanção da presidência. Só aí vira lei. José Rocha, contudo, está confiante na aprovação definitiva do projeto. Para o deputado, ele faria uma revolução na administração do esporte no país, por isso precisa ser implantado. E mais do que na hora. Passar 23 anos com a presidência do Comitê Olímpico, numa federação, é praticamente uma renovação que não acontece. Roubos por cima de roubos, quando a gente vai ver, tem uma lacuna gigantesca financeira que não permite o esporte crescer. Tudo isso por conta dessa concentração. Falando nisso, já hoje de manhã, alguns sites já revelaram, já especularam, que o antigo presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, teria tentado subornar o João Avelange para poder continuar mais um tempo à frente da CBF. Lembrando que já estão pedindo para o Maria Marim cortar os benefícios do Ricardo Teixeira, justamente depois de todas as denúncias feitas ontem pelo site da FIFA, que afirmou que tanto o João Avelange quanto o Ricardo Teixeira subornaram a Justiça da Suíça para poder conseguir alguns benefícios. O melhor de tudo é que no site da FIFA tem dizendo que o erro não é tão grave porque é comum corrupção no Brasil. Pra gente ver como é que está a situação. Mas antes do Maria Marim assumir, o Ricardo Teixeira caiu justamente porque não está sendo, nunca foi bem visto, pelo menos nos últimos tempos, lá pela Suíça. Não caiu, né? Ele pediu para sair justamente para não ter que acabar sendo julgado pelos crimes que ele cometeu. Doze anos depois de disputar sua primeira Olimpíada, Daniela Hipólito participa da competição pela 4ª vez em Londres. Veterana aos 27 anos, a ginasta brasileira sonha em conquistar uma medalha olímpica pela primeira vez. A missão não será nada fácil e Daniela se mostra consciente disso, mas ela apresenta a confiança e experiência de quem foi fundamental para classificar a equipe feminina do Brasil aos Jogos. Para conseguir o objetivo, Daniela Hipólito prefere pensar passo a passo, priorizando inicialmente a classificação para as finais.
Daniele foi decisiva na conquista da vaga para a equipe do Brasil nestas Olimpíadas. Ela brilhou e teve ótimo desempenho na trave, compensando as 2 quedas de Jade Barbosa no aparelho em evento classificatório em janeiro deste ano no North Greenwich Arena, mesmo local da disputa da ginástica artística agora nos Jogos de Londres, que acontece do dia 30 de julho a 7 de agosto. Daniele participou de sua primeira Olimpíada em 2000 em Sydney, quando tinha apenas 15 anos de idade. Depois também foi a Atenas em 2004 e Pequim em 2008. Em Pequim, ajudou a colocar o Brasil na 8ª colocação por equipes, melhor resultado do país na história. E assim como Bruna Leal e Adrian Gomes, Daniele Potter é uma das 3 brasileiras garantidas em Londres. As outras 2 vagas restantes serão disputadas por outras 4 ginastas, Daiane dos Santos, Etienne Franco, Laís Souza e Harumi de Freitas. Outra atleta experiente do Brasil, Daiane dos Santos, ainda busca uma vaga na equipe para disputar a sua 3ª Olimpíada. A gaúcha de 29 anos garantiu estar preparada para a competição, mas admitiu que as chances de conseguir uma medalha são pequenas. A seleção que desembarcou em Londres ontem vai ficar em treinamento na cidade de Ipswich, no leste da Inglaterra, até o dia 21 de julho, quando vai entrar na Vila Olímpica. E elas foram recebidas em Ipswich com pompas e circunstâncias. As meninas foram recebidas e levadas até a concentração por uma limusine rosa que foram buscá-las no aeroporto. Então a gente já pode, quem sabe, a gente veja aí um ânimo a mais na ginástica brasileira. Quem sabe alguém traga uma medalha, tanto no feminino quanto no masculino. Quando Chris Coyle se posiciona na entrada do trampolim de 3 metros para executar o seu salto, ele não escuta nada vindo do público, nenhum barulho. O norte-americano que vai estar na Olimpíada de Londres não ouve sequer o anúncio da arbitragem de que está na sua hora de cair na água. No entanto, não se trata de uma performance extraordinária de absoluta concentração, mas sim de um raro caso de atleta com deficiência auditiva que compete em alto nível e enxerga vantagem nisso. Coyle nasceu com apenas 40% de audição nos 2 ouvidos e precisa andar com um aparelho especial que o auxilia a escutar o mundo à sua volta. Com o recurso eletrônico, ele alcança de 85% a 90% de audição. Fora das piscinas, o atleta consegue ouvir normalmente uma conversa telefônica e não fica pedindo quando sai com os amigos à noite. Entretanto, o norte-americano não pode levar a ajuda do pequeno aparelho para as águas. Assim, precisou desenvolver um modus operandi particular para sobreviver dentro do esporte de alto rendimento, identificando o momento certo de se posicionar no trampolim e saltar. Nestas situações, geralmente o atleta se orienta pelas indicações do placar eletrônico que acompanham as provas de saltos ornamentais com a aparição de seu número de competição. Mas na última seletiva norte-americana em Salt Lake, Coyle se deparou com um obstáculo inesperado e precisou improvisar para competir. Coyle teve sua visão do placar encoberta pelas câmeras de televisão. Dessa forma, fixou seu olhar em um dos árbitros, que entendeu o dilema momentâneo do atleta e acenou com a cabeça para indicar que o salto estava liberado. Apesar da limitação, o saltador dos Estados Unidos diz que tenta ver a dificuldade por um ângulo positivo. Coyle afirma que a falta de audição pode servir como uma vantagem em determinados momentos. Aos 28 anos, Coyle disputa em Londres a sua 2ª Olimpíada. O norte-americano esteve em Pequim, onde saiu com a 12ª colocação em sua prova, vencida pelo chinês Chong He. 4 anos mais tarde, volta ao universo olímpico, desta vez entre os favoritos no trampolim de 3 metros. Trampolim de 3 metros que tem o brasileiro Cássio Duran. E uma notícia rápida, só um aviso rápido, as mulheres de Teresina que têm interesse em praticar MMA. Ontem, o Luciano Carvalho, presidente da Associação Piauiense de Artes Marciais Mistas, divulgou no Facebook que tem treino aberto no esporte só para mulheres. De acordo com ele, é um treino lúdico visando o emagrecimento e o tônus muscular, usando, claro, as técnicas do MMA. Os treinos acontecem às segundas, quartas e sextas na Academia Medley da Morada do Sol, às 18h30. O primeiro treino é demonstrativo e grátis, ou seja, se você gostar, faz a matrícula e continua. Lembrando que para treinar precisa de luvas e roupa confortável, roupa de academia mesmo, gente, sem de calça, porque calça impede. Na hora de chutes, tem que ir levar a perna. Quem não tiver luva pode aparecer lá, que eles têm material na academia. Universidade Esportiva volta já.
O Projeto 6 e Meia apresenta Doce, doce amor. Gerry Adriane e Banda, nesta quinta-feira, dia 12 de julho, às 18h30, no Teatro 4 de Setembro. Não perca o cantor Gerry Adriane e Banda, no Projeto 6 e Meia, dia 12 de julho, às 18h30, no Teatro 4 de Setembro. Artista convidada, Soraya Castelo Branco. Informações 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária. Tanto faz que eu vivo. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E ele já está aqui, Flávio Meirelles, com toda a disposição, com toda a energia para poder comentar a final de ontem da Copa do Brasil entre Palmeiras e Coritiba. Bom dia, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Emanuele Madeira. E bom dia, ouvintes da Universitária Esportiva. E um bom dia especial à torcida alviverde mais feliz do Brasil no momento. A torcida do Palmeiras, que ontem comemorou o seu segundo título da Copa do Brasil. Comandado aí por Luiz Felipe Scolari, o time alviverde empatou com o Coritiba em 1-1 e volta aí a Libertadores depois de um jejumzinho aí considerável. Durante a partida, o Palmeiras tinha a vantagem de poder perder por um gol de diferença, e se fizesse um gol fora de casa, se tranquilizaria muito mais. E levou pressão do Coritiba, mas soube administrar aí o placar, teve a sorte ou a competência de, logo depois de ter sofrido o gol do Coritiba, quando a situação parecia que ia ficar preta, fez logo o gol com o Betinho, um herói aí improvável desse time do Palmeiras, cara que era reserva do São Caetano, tinha marcado só 3 gols no ano, entra aí numa gelada na final de Copa do Brasil, porque o Barcos tem um apendicite, e fez um primeiro jogo muito bom, se desdobrando a marcação, e ontem fez outro bom jogo, bom na marcação, e fez o gol do título, digamos assim. Eficiente no ataque. Mas, Flávio, a gente não sei se foi só impressão, mas o Palmeiras, ele não entrou em campo muito fechado, não. Ele estava indo pra cima, mesmo com a pressão do Coritiba, estava respondendo, no caso. Sim, o Palmeiras fez uma partida muito madura. É um time que, muitas oportunidades, o Palmeiras se apequena, até diante de adversários tecnicamente inferiores ou tradicionalmente inferiores, mas o Palmeiras teve uma postura muito boa, apesar de jogar mais uma vez com o Henrique como volante. O time não foi só defesa, soube administrar, foi ao ataque. Mazinho fez uma boa partida, mas os destaques individuais mesmo nesse time do Palmeiras ontem foram 3. O Maurício Ramos na zaga jogou muito, foi um monstro. O Juninho na lateral esquerda foi também sensacional. E ele, Kid Bengala, o nosso capitão, o monstro Marcos Assunção, jogou demais, desarmou como ainda não tinha desarmado nesse ano. Foi mais uma vez sensacional nas faltas, nas bolas paradas, e foi o grande líder do time dentro de campo. Chorou muito depois do título, disse que esse título faz ele como é que a gente diz? Esquecer todas as humilhações a que ele já foi submetido no Palmeiras aí ao longo desses 2 anos no clube do Palestra Itália. Valdívia também, que diz que fica por conta do título, fica por conta da torcida, vai tentar esquecer o que aconteceu, o que passou pra ele. E infelizmente na partida de ontem o time do Palmeiras não pôde contar com o Thiago Heleno, que lesionou e teve de sair ainda no primeiro tempo, mas que vinha fazendo uma partida até modesta. O Palmeiras, esse título do Palmeiras teve tons de dramaticidade enorme, né? No primeiro jogo o Palmeiras não teve o Barcos, que é o principal atacante do time. Pro segundo jogo não tinha o Barcos e o Valdívia, porque o Valdívia foi expulso. Thiago Heleno, que desde que voltou de contusão tava jogando muita bola, aí ontem ainda no primeiro tempo se contunde e entra o Leandro Amaro. O torcedor do Palmeiras já tava com a mão na cabeça. E não era pra dançar o Rebolation. Tava com a mão na cabeça. A sorte é que o Marcos Assunção não se machucou, né? Porque aí o título seria uma questão de milagre. E o Bruno também, que foi muito bem na defesa, hein? Bruno muito bem na defesa. Teve uma cobrança de falta que a bola desviou e que ele
foi catar lá em cima, sensacional. Também teve uma belíssima defesa no segundo tempo, numa bola que foi chutada ali, acho que o Rafinha chutou, desviou na zaga e ele foi quase sendo pego no contrapé, ia sendo um golaço do Curitiba. Exatamente, Bruno, que venceu aí a desconfiança, né? O Palmeiras começou a temporada aí nessa dúvida de quem seria o substituto do Marcos. O Deola fez algumas partidas, falhou bastante, é verdade, o Deola, embora eu goste muito do Deola, acho o Deola muito bom goleiro, mas o Bruno assumiu a titularidade, foi bem no primeiro jogo, muito bem, aliás, no primeiro jogo, e ontem foi muito seguro também. Ponto pro Palmeiras, que sempre teve uma escola de grandes goleiros aí ao longo de toda a história do futebol brasileiro. Flávio, fazendo uma análise do time do Palmeiras, interessante, o Mauro César, comentarista dos canais ESPN, tweetou hoje de manhã falando que estava conversando já no voo de volta para São Paulo, conversando com torcedores do Palmeiras, e ouviu dos torcedores que esse foi o pior time do Palmeiras que já ganhou uma competição. O time do Palmeiras tem algumas peças muito boas, por exemplo, o Juninho, o Barcos foi a grande contratação, se você levar em consideração que o Palmeiras não tinha um centroavante confiável. Mas a grande contratação, um cara que chegou e resolveu realmente o problema no Palmeiras, foi o Juninho, lateral esquerdo, jogando num altíssimo nível. Inclusive, tinha bola para jogar nessa Olimpíada e tem idade também, menos de 23 anos, mas sequer foi lembrado pelo Mano Menezes. Jogando muita bola, mas o time realmente não é forte. Quem é que imaginou que o Palmeiras seria campeão quando chegou nas semifinais? Todo mundo apontou São Paulo na frente, depois Grêmio, depois Curitiba e por último o Palmeiras. Todos os especialistas apontaram isso, mas o time se fechou muito. A doação do Palmeiras em campo, em alguns momentos, como foi nessa final da Copa do Brasil, às vezes chega a ser comovente, o tanto que os caras se entregam. Lembrava um pouquinho o Piauí aqui no Campeonato Piauiense. Um time que unido, fechado em torno daquele objetivo, mas o time não é muito bom. Ainda depende demais do Marcos Assunção e da bola parada do Marcos Assunção. Marcos Assunção, que inclusive é o jogador do futebol mundial, não estou dizendo que é do futebol brasileiro, é do futebol mundial que mais é decisivo na bola parada. Metade dos gols saindo dos pés do Marcos Assunção, os gols do Palmeiras, é excepcional. Mas nem sempre o Marcos Assunção vai estar no bom dia. O Palmeiras vai para uma Libertadores agora depois de algum tempo e vai ter que reforçar esse elenco. A última vez foi em 2009. Se você tem um Valdívia que se machuca muito, você tem que ter um reserva à altura dele para quando ele não puder jogar. O Daniel Carvalho teve a oportunidade de jogar aí nessa reta final e foi muito mal. Daniel Carvalho ontem parecia que ele estava jogando a pelada de final de ano, completamente alheio ao clima de decisão, ao quebra-pau mesmo do jogo, ficou muito lento, pensando devagar, ao contrário do Luan, que entrou no lugar dele, que mesmo machucado, mesmo sem sequer poder correr, foi pra cima, voltou, quase fez gol. Enfim, o Palmeiras precisa muito de um lateral direito confiável, por exemplo. O Arthur ontem jogou muito bem na defesa, foi muito bem, mas o Palmeiras não pode ter um lateral que só marque. Se o Palmeiras pudesse fazer a fusão entre o Cicinho e o Arthur, seria perfeito, mas o Palmeiras não vai poder fazer isso. Precisa de um meio campista para substituir o Valdívia, precisa de um cara que jogue nos lados de campo, precisa de muita coisa se quiser fazer um bom papel na Libertadores. O time realmente tem um elenco limitado e você pode perceber isso quando o Barcos não pôde jogar e ficou todo mundo... Quando o Filipão anunciou o Betinho semana passada como substituto do Barcos, a torcida do Palmeiras ficou de cabelo em pé. E as especulações a respeito de Santiago Eltanque Silva no Palmeiras, Flávio? Sério? Não, mas já tá vindo o Obina. Eu acho que se o Palmeiras acertar com o Obina, fica bem difícil do Santiago Silva vir, porque aí seriam 3 centroavantes e o Palmeiras joga só com um atacante, que no caso é o Barcos, e joga jogadores abertos. O Mazinho, ora o Luan, ora o Maicon Leite. Bem difícil que o Santiago Silva venha, até porque seria bem difícil administrar o vestiário e o elenco desse jeito, com apenas um centroavante e 3 jogadores brigando por essa posição. O Barcos com certeza é o titular, bom jogador, muito bom goleador. O Obina, se vier para ser um reserva aí, acho que tinham opções mais interessantes no mercado, acho que você tem que ser um pouquinho mais criativo, mas o Obina, se vier aí, pode ajudar também. E agora a gente tem é ótimo, né? Agora o palmeirense
A torcida do Palmeiras tem o Betinho como amuleto aí, talismã, vai que esse título aí não desperta nele um grande goleador. Do Albino Notícias dizem que além do Albino, o Palmeiras ainda está procurando um atacante para compor o elenco. Exatamente, e especula-se o nome do Mouche, jogador do Boca Juniors também, além do Santiago Silva tem o Mouche. O Mouche é um bom atacante de lado de campo, mas que tem que aprender uma coisa. Atacante que não sabe finalizar não é atacante de vergonha. Agora, méritos do título do Palmeiras pelo Palmeiras, mas também uma excelente partida por conta do Curitiba com toques precisos. Tava uma disputa bonita de se ver. Com certeza, eu já ia até ressaltar isso. O Palmeiras parabéns pro Palmeiras porque foi o time que conquistou o título e tal, mas esse time do Curitiba é muito bom. Talvez tenha sido o último trabalho do Marcelo Oliveira no Curitiba, já que ele é fortemente especulado no Flamengo. Inclusive, há quem diga que ele já está acertado com o Flamengo. Mas esse time do Curitiba, que é mais fraco do que o que era do ano passado, que jogou a final contra o Vasco, mas mesmo assim ainda foi muito forte. Desbancaram o São Paulo na semifinal, e o São Paulo era o favorito aí nessa reta final. Enfim, é um time muito bom e dependendo do que possa acontecer aí pela frente, se o Marcelo Oliveira vai sair mesmo ou quem vai substituí-lo, é um time aí para brigar pela metade de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então da outra final que aconteceu ontem, o primeiro jogo do Campeonato Piauiense entre Flamengo e Parnaíba. Exatamente, no estádio Lindolfo Monteiro, às 20 horas, um pouquinho antes aí do jogo de Palmeiras e Curitiba. Parnaíba e Flamengo se enfrentaram, né? Um pouquinho antes da bola rolar, faltou energia, amigos. Faltou energia no estádio Lindolfo Monteiro na hora da execução do hino nacional. Foi uma paralisação de mais ou menos 20 minutos e quando a bola rolou, o Flamengo mandou no primeiro tempo, mas não marcou. E o Parnaíba fez o que o Flamengo havia feito contra o Comercial na primeira partida das semifinais. Se fechou, plantou. Paulo Moroni armou mais uma vez um sistema defensivo muito sólido e apostou nos contra-ataques. E foi assim que no segundo tempo, já com duas alterações pontuais e que melhoraram bastante a equipe, foi a entrada da Silva e a entrada do Jorginho, o time, além de se defender bem, manter a postura defensiva, ganhou opções no ataque. E foi numa jogada envolvendo o Jorginho e o da Silva que o William Costa acabou fazendo o gol, o primeiro e único gol da partida, fazendo 1-0 e aumentando aí a vantagem do Parnaíba. A gente que tem uma sonora com o Jorginho, vamos ver a análise que ele fez do jogo de ontem. Jorginho do Parnaíba. Jorginho, o primeiro tempo o Parnaíba praticamente não entrou em campo, mas no segundo tempo deu um verdadeiro show. Com certeza, graças a Deus no segundo tempo soubemos ajeitar a equipe, acertar, saímos no contra-ataque e conseguimos fazer o gol. E ainda não tem nada definido, foi apenas 1-0. A definição vai ser domingo lá em Parnaíba. Se é menos a gente empatar ou ganhar de 1-0 e botar a mão nessa taça e levantar esse título. Foi um dos melhores jogos do Parnaíba, pode considerar? Com certeza, fora de casa, conseguimos a vitória, com certeza foi um dos melhores jogos. E tem um melhor ainda para vir domingo. E esse gol, o que foi esse gol com essa triangulação incrível? Foi triangulação muito boa, trabalho de equipe, é a significação que o grupo está unido, está bem desempenhado dentro de campo e é isso aí, continuar assim para conseguir esse título. Universitária Esportiva. Flávio falando um pouquinho do Parnaíba. O Parnaíba que foi em vantagem para a semifinal, tá em vantagem na final. O time tá jogando um pouquinho menos por causa dessa vantagem. Semifinal, passou pelos dois jogos, placar de 0-0, conseguiu passar. Agora, ontem parecia também que ia levar também pelo placar de 0-0 e ia levar para casa mais a vantagem. Além do resultado, a vantagem de jogar em casa. O Parnaíba tá um pouco confiante na questão do resultado? O Moroni é um treinador muito experiente. Ele, nos últimos 10 anos, ele conquistou 2 títulos piauienses. Conquistou em 2003 e em 2009, exatamente com o Flamengo, contra quem hoje ele disputa a final do campeonato. E ele sabe muito bem jogar com o regulamento debaixo do braço. Ele sabe que se, a partir do momento que ele foi classificado na semifinal, se ele não sofresse gols, ele estava dentro. Fez 2 partidas, empatou em 0-0, passou para a final. Pegou um time que foi inferior a ele na classificação, ou seja, pode ser campeão sem sofrer gols.
Já passou o primeiro jogo, venceu por 1-0, não sofreu gols, foi lá e ampliou muito a vantagem. A vantagem do Flamengo já era muito boa, porque ele jogava por 2 resultados iguais. Parnaíba. Isso, Parnaíba, desculpa. E agora, com essa vitória de ontem, a coisa melhora ainda mais. E com essa defesa que não sofre gols há 4 jogos, é bem difícil que o Parnaíba entregue a paçoca lá no estádio Mão Santa, que inclusive deverá estar lotado no próximo domingo. Falando do Flamengo, também um Flamengo que ganhou um novo gás já na semifinal. A gente sentiu isso depois da classificação. O Flamengo ganhou um novo gás na semifinal, ganhou do Comercial no primeiro jogo fácil. No segundo jogo, um empate, o Comercial ainda deu uma ressurgida. E ontem a gente também viu muito gás dos jogadores em campo, buscando realmente esse título. O Flamengo teve mais posse de bola, fez um primeiro tempo imensamente superior ao time do Parnaíba, mas não soube converter isso em gols. No segundo tempo, o jogo ficou mais parelho, o Parnaíba foi até um pouquinho melhor do que o Flamengo. Resta saber, o Flamengo nessa reta final, nas semifinais, o time cresceu muito de produção. E até o Moroni colocou isso, que pelo momento o Flamengo era o favorito. Só que tem que ver como é que esse time vai reagir a esse resultado adverso jogando em casa. Inclusive, o Moroni ainda não perdeu jogando em Teresina esse ano, hein? Nós conversamos ontem com o Moroni e ele fez a análise dele sobre a partida. Qual foi o diferencial do teu time hoje à noite para conseguir este gol, que foi um belo gol diante do Flamengo, um adversário tão poderoso aqui em Teresina? Bem, a nossa filosofia de trabalho, a gente acredita muito na neutralização do adversário. Eu acho que esse mérito que os jogadores estão tendo, desde quando eu cheguei, tentar aplicar aquilo que a gente, como filosofia de trabalho, a gente tentou passar para eles. E essa neutralização do adversário acaba criando situações favoráveis a gente. Nós não conseguimos encontrar um equilíbrio e é ofensivo, mas consegue ter várias oportunidades. Só que ainda a gente não estava com aquela tranquilidade. Hoje foi um jogo que faltou muita paciência do grupo, mas o importante de tudo é que o diferencial seria essa aplicação e a dedicação deles, porque eles são formidáveis pela aplicação, pela determinação, pela superação, isso que é importante no grupo. Nós sem falsa modéstia, a gente esperava ter um resultado favorável por um aspecto. Nós temos uma boa defesa, uma defesa que sabe neutralizar as qualidades, a potencialidade do adversário, e se nós tivéssemos essa capacidade aqui hoje, nós teríamos uma boa oportunidade de fazer gols. É isso que acabou acontecendo, tivemos mais 3 ou 4 oportunidades na segunda parte, uma boa na primeira, mas entrou uma, que foi o suficiente para a gente sair com a vitória e aumentar a vantagem. Confiança de quem não acreditava que pudesse realizar um bom trabalho? Geralmente quando se pega uma equipe pela metade do campeonato, a equipe estava numa descendência, não havia resultados tão favoráveis, a forma de jogar o sistema, até para alguns acabou acarretando uma desconfiança, mas eu acredito que nós dentro de campo, dentro do trabalho, a gente sabia o que estava fazendo e as coisas estão se concretizando, mas não tem nada a ganhar ainda, tem muita coisa trabalhando. 96,7 Universitária Esportiva. Aí o Moroni que ressaltou, destacou mais uma vez a defesa, inclusive a defesa ontem do Parnaíba foi realmente sensacional, limpou tudo, a bola vinha para a área, rebatida de primeiro. O Erivaldo fez uma grande partida, camisa 3 do Parnaíba, jogou muito. O Gilmar Bahia, que jogou improvisado na ala direita também, não subiu tanto o ataque, mas fechou muito bem aquele lado ali que era muito perigoso com o Jorginho e com o Luiz Henrique, tanto que o Luiz Henrique mudou de lado, foi atacar pelo outro lado. Enfim, só lembrando uma coisa, na partida de ontem, os dois times perderam jogadores essenciais ao longo dessa competição. O Fabinho, logo no começo do jogo, o cara pendurar, no começo do jogo, faz um gol, o juiz anula, e ele foi discutir com a arbitragem, pegou um cartão com 4 minutos de partida. Acho que o Moroni deve dar uma puxadinha de orelha no Fabinho, porque é um dos jogadores mais importantes desse time, e pegou um cartão de bobeira. Fabinho ontem que ficou meio apagado e também perdeu um gol incrível, limpando o goleiro Robson ontem, acabou não deixando a bola no sol, a bola correu um pouquinho. Ele limpou, pegou, viu que a bola, pensou que a bola fosse direto e entrar no gol. Quando ele viu que não ia, tentou se esticar, mas não dava mais tempo e a bola acabou não entrando. Seria um gol também já no primeiro tempo, que já aliviaria a situação do Parnaíba. Com certeza. E além do Fabinho, que como tu bem lembrou, não fez lá uma grande partida ontem, quem também está suspenso para o segundo jogo da final do Campeonato Piauiense é o Luiz Henrique, atacante do Flamengo, que também pegou um cartão de bobeira, reclamou de um possível pênalti, discutiu com o árbitro, pegou cartão e tá fora. Como diria o nosso amigo Chico Filho, que deve estar escutando a gente agora,
pode pegar o Expresso Guanabara para Fortaleza, já que ele não joga mais a final e não deve permanecer no Flamengo para a Copa Piauí. Destaque para o trio de comentaristas ontem, Sidney Santos, Chico Filho e Flávio Meirelles, que fizeram uma zorra durante a narração do jogo, mas uma zorra gostosa de se escutar. E já que estamos falando de Fortaleza, vamos falar do goleiro João Pedro, que ele foi terceiro goleiro do River no último campeonato piauiense da divisão dos profissionais, e ele está indo hoje para Fortaleza assinar um contrato com o Horizonte para disputar o Campeonato Cearense Sub-20, modalidade que a gente não tem aqui no Piauí. Ele também que já atuou em clubes profissionais, o Barras Futebol Clube, nas divisões de base foi o campeão piauiense Sub-18 em 2010 pelo Fluminense Esporte Clube e esteve disputando pelo mesmo time a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011. Ainda atuou pelo Água Branca do Piauí e pelo Flamengo. João Pedro, ele é muito... A gente, que eu digo, o pessoal da imprensa esportiva acredita muito no João Pedro. Jogou muito no Barras, no time júnior, jogou muito no Fluminense, foi campeão com o Fluminense naquele time de 2010, que jogou depois a Copa São Paulo. É um bom goleiro, talentoso, tanto que já jogou também, chegou a jogar nos profissionais, estava no River aí como terceiro goleiro, pegando experiência, ele ainda é muito novo. E é mais um piauiense que sai daqui ainda jovem para jogar a categoria de base no Ceará. Ano passado teve o caso do Ernesto Júnior, que jogou com o João Pedro no Fluminense, foi para lá, foi pro Ceará e disputou a segunda divisão do campeonato cearense agora, emprestado pelo Ceará ao Boa Viagem. O João Pedro já vai pro Horizonte, que é um time que esse ano foi muito bem no campeonato cearense. Ficou entre os 4 primeiros colocados, foi o líder durante boa parte da competição. É bom que ele se destaque, eu acredito que ele tem muito potencial para fazer um grande trabalho lá no Ceará. E fechando os jogos de ontem, o Corinthians não fez uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, acabou perdendo ontem depois de receber as faixas de campeão da Libertadores. O Botafogo deu 3 selinhos, colocou 3 selinhos na faixa de campeão da Libertadores do Corinthians. Perdeu de 3-1, gols do Andrezinho, discutido ainda para ter sido gol contra da zaga do Corinthians. Discutido, foi nítido gol contra da zaga do Corinthians. Gols do Elkson e um gol do Chicano de pênalti só para descontar e fechar o placar em 3-1. Corinthians que agora continua na zona de rebaixamento. É o vice-líder na zona de rebaixamento. O Botafogo entrou em campo e diz: aqui não é Corinthians, mano! Então vamos falar dos jogos de hoje, que hoje tem Campeonato Piauiense Sub-18. Hoje tem Auto Esporte encarando o Parnaíba às 17 horas. Já o 4 de julho, Flamengo se enfrentam às 19 horas. Os dois jogos acontecem no Lindolfo Monteiro. Mas tem jogo também no estádio Albertão. O Fluminense vai receber o Barras também às 17 horas. Já Craque e River fazem o segundo jogo no estádio às 19 horas. Lembrando que nessa terceira fase todos os jogos acontecem aqui em Teresina. Fluminense e Barras pode esperar, eu tenho na minha cabeça que o título sai de um desses 3 times, ou Parnaíba, ou Fluminense, ou Barras. E o Fluminense e o Barras já estão se pegando agora na segunda fase. Pode ter expectativa de um ótimo jogo. Vamos falar também que está abertas as inscrições para quem quiser do Campeonato Rural de Futebol. As inscrições vão até dia 31 de julho, o campeonato de realização da Prefeitura de Teresina por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. E o tempo já acabou. Infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa que foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com os comentários de Flávio Meirelles, o atual campeão da Copa do Brasil. O programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Naira Macedo, que também está muito feliz com o título de ontem. Por onde andará Naira Macedo? O Universitária Esportiva volta amanhã às 11 horas. Sintonize na 96,7. Muito obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.